Então, a tireoide é uma glândula, né? Isso todo mundo sabe, é uma glândula em forma de borboleta que está aqui. Então, é uma glândula endócrina que tem como função produzir os hormônios, e esses hormônios que vão cuidar do nosso metabolismo, da nossa temperatura basal, eles que equilibram tudo. Então, é super importante os hormônios tireoidianos, porque tudo depende do nosso metabolismo, né? Pode dar até problema de infertilidade se o metabolismo não está bom. E quais são os hormônios que a tireoide produz? Bom, o único hormônio verdadeiro que ela produz é o T3, porque o T4 é um pró-hormônio. E a calcitonina também é produzida pela tireoide, ela que faz a regulação com o PTH e ela que regula o cálcio nos ossos. Enquanto o PTH, quando está alto, ele retira o cálcio dos ossos, a calcitonina coloca. Então, os dois têm que ficar em equilíbrio. E sabia que o PTH aqui ativa a vitamina D? Porque quando o PTH está alto, ele mesmo ativa a vitamina D, a produção da vitamina D fisiologicamente, para ele próprio abaixar e recuperar o cálcio que tirou dos ossos. Mas isso não vai entrar muito nessa questão. Vai entrar mais na questão propriamente dita dos hormônios tireoidianos. Então, a tireoide contém lá dentro dela um coloide. E esse coloide, essa substância, tem uma proteína, que é a tireoglobulina. Então, é muito importante, porque ela contém lá dentro que ficam os hormônios T3 e T4, nesse coloide, nessa tireoglobulina. Inclusive, tem exames, né, antitireoglobulina, para ver se a pessoa não está lá com anticorpos atacando essa tireoglobulina e prejudicando os hormônios, o T3 e o T4. Ela é um marcador tumoral, tá? E seu valor tem que ser menor que 10. Então, aí você já tem uma ideia aí da tireoglobulina. E lá na hipófise, na adenohipófise, também chamada de pituitária, que é produzido o famoso TSH. Todo médico pede TSH. Pode não pedir o T3 nem o T3 reverso, mas o TSH ele sempre pede. E muita gente se confunde, pensa que ele é produzido na tireoide, mas o TSH não é produzido na tireoide. Ele é produzido na hipófise ou pituitária, é a mesma coisa. Então, quando o TSH está aumentado, é porque você tem pouco T3, T4. Quando ele está baixinho, é porque tem muito. Então, funciona como um feedback negativo. Tá? Ele é regulado pela quantidade de hormônio tireoidiano que a tireoide produz. Então, a tireoide produz o T3 e o T4, que o T4 é um pró-hormônio, ele tem que converter em T3, senão não adianta nada, porque o ativo é o T3, mas quem regula esse estímulo para a tireoide é, primeiro, o hipotálamo, que dá uma ordem para a hipófise aumentar ou diminuir o TSH para comandar a tireoide para produzir esses hormônios, o T3 e o T4. E essa tireoglobulina, ela possui 70 aminoácidos que são as tirosinas. Por isso que eu falo, né, para os meus alunos, quando a tireoide não está funcionando bem, eu sempre prescrevo tirosina, que é um aminoácido, ele é o precursor da dopamina e ele age na tireoide. Então, a tireoide, esse coloide aí, a tireoglobulina tem 70 tirosinas, 70 aminoácidos. E ela é um marcador tumoral, como eu já falei, né? Então, o iodo é fundamental para a tireoide, mais especificamente o iodeto de potássio, que depois ele é oxidado, se transforma em iodo, e a tirosina se une ao iodo, formando um DIT. DIT, né? É iodo com tirosina, 2 tirosinas mais um iodo. Ou um MIT, né? Uma tirosina com iodo. E aí, 2 DITs formam T4 e um DIT e um MIT formam T3. Mas isso daí não é tão importante vocês saberem, né? E quando inverte, por exemplo, quando o T4 não consegue se transformar em T3, é que o T3 reverso, que é tipo um espelho, né? É reverso, por isso que chama reverso, é o contrário, por isso que o hormônio não funciona, o T3 reverso fica alto, isso é importante saber,
né? Se está convertendo ou não o T4 em T3. E os hormônios, né? Então, ficam lá na tireoglobulina e com a ação dos lisossomos, eles são quebrados para liberar o T3 e T4 aí na corrente sanguínea e fazer suas funções. Então, os hormônios da tireoide, né? Tem várias ações. Energia, muita gente não tem energia, né? Porque fica lá caindo pelas tabelas porque está com uma tireoide lenta. Também, outra ação dos hormônios da tireoide, uma é aumento de energia, quando ela está funcionando bem. Ação termogênica, como eu falei, ela regula a temperatura. Aumento do metabolismo, quando a tireoide está fraca, fadigada, lenta, o metabolismo também cai. Ela é fundamental, esses hormônios, para o desenvolvimento do sistema nervoso do feto. Então, olha como é importante a tireoide. Melhora os reflexos, aumenta a ventilação pulmonar, aumenta o oxigênio no sangue, aumenta a frequência cardíaca, aumento da força de contração cardíaca, aumentando o bombeamento. Então, ela regula até o bombeamento do coração. Faz vasodilatação, por isso que é uma das causas da pressão alta, é o hipo, né? Porque quando a pessoa tem hipotireoidismo, produz uma substância que chama mucina, e essa mucina vai aumentar a pressão arterial. Por isso que eu falo, não adianta ficar tomando remédio para pressão se tem hipotireoidismo, tem que tirar a causa da pressão alta. E tem mais de 10 causas de pressão arterial alta. Uma delas é o hipotireoidismo por causa dessa substância aí. Até na digestão, ontem a live foi de digestão, vocês assistiram? Quem não assistiu está gravado. Então, melhora também a digestão, uma tireoide funcionando bem. Absorção intestinal, olha, ela mexe no corpo inteiro, vocês estão vendo. Melhora o aparelho reprodutor, eu falei que dá infertilidade tireoide que não funciona. Então, as alterações da função da tireoide, quais são? Então, temos duas, tá? Primeiro eu vou falar dessas duas. O hipotireoidismo ou hipertireoidismo, que, por sua vez, podem ter causas. Então, hiper ou hipo tem causas, que podem ser primárias, quando o problema é na própria tireoide. Então, a tireoide tem um tumor, tem alguma coisa lá que não deixa a produção ser feita dos hormônios, do T3, T4. E tem as causas secundárias, quando o problema não é na tireoide, é lá na adenohipófise, que secreta o TSH, né? Falei, adenohipófise ou pituitária, a mesma coisa, que secreta o TSH. Como quando tem um tumor, né? Por exemplo, na tireoide, e pode secretar de mais ou de menos. Tumor na hipófise, não na tireoide. Então, pode estar, se secreta de mais ou de menos, pode dar, por exemplo, um hipertireoidismo secundário, tá? Quando tem um tumor e secreta mais TSH, menos TSH, pode ser hipo, né? Então, depende muito. Quando tem pouquinho hormônio, a tireoide tem que fabricar mais, né? Mais hormônio, então o TSH tem que aumentar. Quando já tem muito no hipertireoidismo, que está lotado de hormônio, o TSH fica bem baixinho. E tem uma causa terciária, que já é o problema no hipotálamo. Que o hipotálamo é como se fosse o presidente do Brasil. A hipófise como se fosse o governador. E a tireoide como se fosse o prefeito. Então, quem comanda tudo mesmo é o hipotálamo, tá? Aqui dentro do cérebro. Então, as principais causas do hiper, né? Deixa eu só falar que o hipotálamo, ele produz o TRH, tá? Que o TRH é o hormônio que comanda o TSH, que vai comandar a tireoide produzir o T3 e T4. Então, é TRH, TSH, T3 e T4. Entenderam? Hipotálamo, hipófise, tireoide. Tireoide aqui, né? Então, por que dá hipertireoidismo? Tem uma secreção excessiva de TSH, pode ser por um adenoma hipofisário, tumorzinho lá. Ou tem a enfermidade de Graves, né? Uma doença autoimune. Também por medicamentos, gente que toma hormônios da tireoide em dose exagerada, para emagrecer, por exemplo. Tem muita gente que faz isso,
Porque fala, ai, eu devo estar com problema na tireoide, está muito lento o meu metabolismo, eu não consigo emagrecer. Taca lá o hormônio T3, T4, e aí a tireoide começa a funcionar muito, e aí dá um hipertireoidismo, acelera o metabolismo, a pessoa emagrece, mas a troco de quê? Porque não é fácil cuidar, não é fácil tratar o hipertireoidismo, tá? Então, uma secreção excessiva de DSH, doença de Graves, medicamentos, tecido ectópico ovariano que produz muito hormônio, tem até isso, ovário também. Hashimoto, na face aguda. Então, vamos explicar o que é Hashimoto primeiro, para não ter confusão. O Hashimoto normalmente ocasiona o hipotireoidismo, quando a tireoide é lenta, mas ele, na fase aguda, pode produzir uma quantidade excessiva de hormônio também, e dá o hiper. O que é Hashimoto, afinal de contas? É quando a tireoide é atacada por um monte de anticorpos. Por isso que é tireoidite, inflamação da tireoide. Por quê? Uma das causas é o glúten, né? Como eu sempre falo, o glúten dá hipermeabilidade intestinal, aí vai cair essa molécula do glúten, que tem 55 aminoácidos, que é o mesmo número de aminoácidos da tireoide, sistema imune, por mimetismo molecular, que é a semelhança, vai atacar a tireoide. Erra o alvo. Não ataca o glúten, ataca a tireoide. As doenças autoimunes são todas assim, ataca o próprio corpo. Então, isso é o Hashimoto. A pessoa, Hashimoto é igual ao hipotireoidismo? Não, o Hashimoto é a causa do hipo. Vai virar hipo. Tem gente que só tem o Hashimoto e não virou hipo ainda. Mas se não cuidar, vai virar. E na fase aguda, quando tem muitos anticorpos, pode até virar um hipertireoidismo. Tá? Quais são os sintomas do hiper? Do hiper, quando a tireoide está muito exacerbada, trabalhando demais. Cabelo fino, exoftalmia, aquele olho esbugalhado. Já viu gente assim, com o olho esbugalhado? Tinha um comediante lá da Globo que tinha, lembra? Ele ficava assim, ó, com os olhos, parecia que ia saltar. Transpiração excessiva, taquicardia, metabolismo muito acelerado, magreza, nervosismo, pessoas inquietas, agitadas, que não dormem direito, insônia, aumento de apetite, a pessoa come, come, come e está sempre com fome. Se bem que tem outras causas, por exemplo, resistência à leptina, que é o hormônio da fome, também, mas aí a pessoa é obesa. Então, se a pessoa é magra e está sempre com fome, pode ser o hiper. Oligomenorreia, pouca menstruação, lesões na pele, tá? E a tireoidite também tem. A tireoidite, a inflamação da tireoide, também tem algumas causas, né? Drogas, amiodarona, aquele remédio lá, tem a subaguda, que pode ser pós-viral, tem a crônica, que é o Hashimoto. Então, a tireoidite também tem nuances e tem estágios diferentes. A mais conhecida é a tireoidite de Hashimoto, tá? Que na fase aguda dá o hiper, provocada por isso que eu falei, principalmente por glúten. Mas tem uma tireoidite quer dizer inflamação da tireoide, tá? O Hashimoto, mas tem uma que é subaguda, que é por causa de vírus, e tem a aguda por causa de drogas, remédios, tá? E o hipo? O hipotireoidismo também tem causas como o hiper. Tem causa primária, né? Causa secundária, causa terciária. Então, a causa primária de um hipotireoidismo é justamente uma doença autoimune que chama tireoidite de Hashimoto. Por que é autoimune? Porque o próprio corpo ataca a tireoide. Também tem destruição iatrogênica da tireoide, aquela que não tem causa, né? Ou, por exemplo, o iodo radioativo. Destruição tecidual por processo infiltrativo. Então, tem outras causas, mas a causa primária mais comum, né, é a tireoidite de Hashimoto. Tá? Tem também o distúrbio da síntese hormonal. Por que dá o hipotireoidismo? Aí que as pessoas vão no médico lá, alopata, ele já está com purão, sintroide, está com hormônio, mas pode ser que a tireoide não tenha matéria-prima para trabalhar. Por exemplo, falta de iodo,
E oligoelementos, quais são os oligoelementos? Precisamos do ferro para a tireoide trabalhar, do zinco, do selênio, do cobre, da tirosina, aquele aminoácido que eu falei no comecinho. Então, sem essa base, sem esses oligoelementos, a tireoide não funciona. Então, tem que dar substrato para a tireoide funcionar. Não adianta só dar o Puran, que é T4, né? Não é nem T3. Então, pode ter havido um distúrbio da síntese hormonal, da produção, por deficiência dessas substâncias, por defeitos enzimáticos congênitos também, por drogas, a amiodarona, que é usada para taquicardia, né? O lítio, né? O lítio é bom. Hoje mesmo, na pós-graduação, tive aula de lítio. O lítio é bom, mas em excesso causa até Parkinson, Alzheimer, causa problemas sérios, né? Então, tem que ter muito cuidado com o lítio. Tem um problema central também, né? Que é da hipófise, com neoplasias, radiação, necrose pós-parto. Tem problemas de tumores lá no hipotálamo, também radiação, inflamação. Quais são os sintomas de hipotireoidismo? Queda de cabelo, letargia, perda de memória, pele seca, unhas quebradiças, até os cílios caem, e é característico um sinal que tem aqui, ó, aqui na sobrancelha também, uma falha assim na sobrancelha, né? Palidez, língua volumosa, edema da face, transpiração reduzida. Quem não transpira é porque não tem iodo. Quem tem nódulo na tireoide, falta iodo também, porque quando falta uma matéria-prima, como iodo, a glândula, toda a glândula, não é só a tireoide, incha. Por exemplo, miomas, incha, né? São nódulos, problemas no ovário, incha, né? Para ver se consegue captar mais nutriente, captar mais essas substâncias. Então, incha, então é falta. Quando tem nódulo, é falta. Aumento de peso, muito frio, né? As pessoas sentem frio. Enquanto no hiper tem a taquicardia, no hipo é a bradicardia, bate devagar o coração, tá? Tem atrofia gástrica, constipação, quem tem intestino preso pode ser também hipotireoidismo, menorragia, ciclos anovulatórios, não ovula, fraqueza muscular. Olha quanto problema que tem aí. Então, vocês viram a diferença entre um e outro? Entenderam? O Hashimoto pode ser a causa tanto do hipo como do hiper, tá? O hipo é quando a tireoide funciona muito lentamente. O hiper, quando a tireoide está exacerbada, tá? Que nem uma louca lá, funcionando lá e dando uma série de sintomas horríveis, viu? Imagina a pessoa ficar com taquicardia a todo momento. Então, esses problemas, não só da tireoide, como de outros órgãos, de outros problemas, como problemas neurodegenerativos, câncer, ou seja, o que for, são muitas vezes, quase a maioria das vezes, ocasionada por agentes agressores, que a gente tem contato, ou é o glúten, ou são os lácteos, ou é agrotóxico, ou são os metais, parabenos, os clorados, por exemplo, os halógenos, cloro, flúor, bromo, dá hipotireoidismo também, porque desloca o iodo da tireoide. Então, esses contatos com todas essas substâncias que a maioria das pessoas não sabem nem que existe. E está lá em contato várias vezes. Vou dar um exemplo. Eu falei dos clorados, né? Eu não sei, pode falar aí nos comentários quem faz isso, ou quem tem empregada que faz isso. Deixa o banheiro de molho lá na água sanitária. Água sanitária é cloro, não é? Cloro puro, né? E aí deixa de molho o banheiro, não é assim? Para ficar branquinho, aquilo é cloro. Aí depois vocês vão enxaguar o banheiro com chuveirinho, não é? Muita gente não é com chuveiro que enxágua. Aquilo lá esquenta e aquele cloro é inalado. Aquilo lá faz um mal terrível, inclusive o hipotireoidismo, como no banho, né? Aquela água quente que tem cloro também.
Todas essas toxinas ocasionam as famosas inflamações subclínicas. Todos esses agentes agressores que estão nos alimentos, né, na indústria alimentícia, que embala aquele alimento que você nem sabe que, por exemplo, tem titânio. E as pessoas me perguntaram, mas aonde que tem estrôncio? Aonde que tem estanho? Eu não tenho contato com isso daí. Você que pensa, porque você compra uma sardinha em lata e tem titânio lá, tem estanho na lata, tem alumínio. O alumínio está muito ligado a doenças neurodegenerativas, Alzheimer, é extremamente ligado ao Alzheimer. Nos produtos, nos cosméticos. Então, não só nos enlatados, nos embalados, aquela embalagem de lasanha lá, tem alumínio, e tem o estanho também, que o estanho é usado para conservar. Os adoçantes estão cheios de químicos lá. Então, tudo isso, no curso, eu vou explicar com detalhes aqueles nomes que vocês nunca ouviram falar, que estão lá e você deve estar consumindo, né? Deve estar consumindo e, às vezes, nem está ingerindo. Tem alguns que são por inalação, tá? Como o cloro, que eu dei o exemplo. Ah, mas eu não tomo cloro, mas você inala. Então, tem muitos contaminantes que são inalatórios, tá? Então, isso tem que tomar cuidado. O próprio alumínio, tá bom? Quem passa desodorante, pode ver, a pessoa passa desodorante, né? Passa já olhando, cheirando. O alumínio, ele mal entra pela pele, né? Ele entra por inalação.